Antes da gente começar aqui, quero conversar com vocês lá em Gênesis. Queria te convidar para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça um minutinho e pedir a Deus, o nosso Deus e Pai, que fale conosco, não só com você e comigo, que fale com todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, presente nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Abraão. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quero fazer uma reflexão simples, rápida aqui com vocês, no entanto, muito importante para os nossos dias, importante para todos nós. Quando a gente lida com alguns personagens, é inevitável, a gente lida com algumas dificuldades. A primeira delas é que a gente já tem uma imagem a respeito, né? A imagem que vem dos filmes, a imagem que vem de outras leituras e assim por diante. Eu queria te convidar a tentar fazer uma desconstrução dessa imagem e tentar reler junto comigo um texto que é muito conhecido, que é o texto de Gênesis aqui no capítulo 12, quando a gente tem Deus falando pela primeira vez com Abraão, um texto muito conhecido, extremamente conhecido, tenho certeza que a maior parte de vocês deve conhecer. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, do tipo assim, olha, nós vamos pensar aqui um episódio, uma história, um tempo muito distante do nosso. Nós vamos pensar em alguma coisa que tem em torno de 4.000 anos. Então, até Jesus 2.000, Jesus até Abraão mais 2.000. Em outras palavras, para ser direto, é impossível penetrar essa cultura, impossível captar o que era aquele momento. Mas algumas noções a gente pode ter, pelo menos alguma noção a respeito a gente pode ter, pelo menos para a gente começar a entrar e se sentir parte dessa história. Primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção é que muitas vezes nós não percebemos a figura de Abraão como uma figura que, na verdade, estava rodeada de um monte de gente, porque era um homem muito próspero, desde o seu início. Nós não vamos voltar, mas o capítulo 11 conta para a gente que Abraão é um semita, ou seja, ele é filho de Sem, um dos filhos de Noé, então é um semita, não é uma pessoa distante do conhecimento de Deus. No entanto, ele mora numa região bem distante daquela aonde os seus antepassados viveram. Ele não está na Palestina, ele não está no Egito, ele está na Caldeia, naquele momento, que vai no futuro dar origem à Babilônia, à Síria e assim por diante. Ele está numa cidade muito importante para aquela cultura. A arqueologia nos ajuda nesse sentido, que é a cidade de Ur e depois a cidade de Harã, cidades ali da Mesopotâmia. Cidades cosmopolitas, cidades politeístas. E detalhe, Abraão era um deles. Quase ninguém percebe isso. Terá, pai de Abraão, era um homem de muitos deuses, assim como Abraão. Porque Abraão não nasce pronto. Abraão vai caminhar, e é esse o objetivo aqui com vocês, vai caminhar um caminho do conhecimento. É esse o ponto aqui que eu queria trabalhar com vocês hoje. Nesse sentido, eu queria fazer um exercício aqui com vocês, para deixar bem claro o ponto aonde eu quero chegar. Abraão vive em torno de 4.000 anos antes da gente, e muita coisa mudou, não só o que os nossos olhos estão vendo. Eu costumo dizer que algumas coisas progridem e outras coisas evoluem. Não é um jogo de palavras, são coisas diferentes. Então, o que é uma progressão? Uma progressão é quando você está dentro de um carro, coloca a primeira marcha, segunda marcha, terceira, então você está progredindo. O que é evolução? Quando você troca de carro, passa para um carro melhor, aí é uma evolução, são coisas diferentes. Nesses 4.000 anos de história, algumas coisas progrediram e algumas coisas evoluíram. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Quando Deus conversava com Abraão, com Isaac e com Jacó, quando Deus conversava com Noé, ou quando Noé se dirigia a Deus,
eles se dirigiam a Deus com o nome de El, que é Deus, simplesmente Deus, simplesmente esse. É de onde vem a palavra, por exemplo, Israel, né? Príncipe com Deus. É de onde vem a palavra Ismael, que vem de onde está ligado a ouvir, vem Shmael, que tem a ver com Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Mas o El aí no final é Deus, porque ao contrário do que a maior parte das pessoas pode pensar, os primeiros habitantes do planeta Terra não eram politeístas, eles eram monoteístas e tinham o Deus El como Deus. À medida que o tempo foi passando, é que outros deuses foram aparecendo na história. E aí, quando Deus se apresenta a Abraão, olha só esse detalhe, quando Deus se apresenta a Abraão, El já era uma figura misturada num panteão de deuses. Aí quando Deus se apresenta para Abraão, ele diz assim: Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, Abraão. Muitos anos depois, mais 4 séculos depois, quase 5 séculos depois de Abraão, Deus vai conversar com Moisés e há uma progressão no nome. Era El, passou para El Shaddai, e aí Moisés conversando com Deus, Deus diz assim: Moisés, eu me apresentei a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, mas para você eu estou me apresentando com o meu nome, eu sou o que sou, que é o que as nossas versões da Bíblia trazem com o nome em letra maiúscula Senhor, nós traduzimos por Senhor. Então olha, é uma progressão: El Shaddai, Yavé, eu sou o que sou. No caso de Jesus, ele também faz isso, só que aí não é uma progressão, aí é uma evolução. Quando Jesus está perto de partir, ele ora e diz assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de vir a esse mundo. Vou voltar a ser como eu era, porque eu abri mão da minha glória para estar aqui. Enquanto eu estive aqui, meu Pai, eu apresentei, eu revelei, melhor dizendo, o teu nome a todos aqueles que o Senhor me deu. Qual foi o nome que Jesus revelou? Pai. Pai, eu apresentei o teu nome a todos aqueles, eu revelei o teu nome a todos aqueles. Isso é diferente de uma progressão, é uma evolução. Entenderam? Quando a gente volta para Abraão, Abraão vive essa época. Ele vive o momento do El Shaddai, bem distante de nós. Abraão não viveu, por exemplo, uma outra evolução, que foi o derramar do Espírito nos dias do primeiro século. É uma evolução. Nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Abraão, de Isaac, de Moisés, nos dias de Gideão, o Espírito Santo estava presente. Mas a maneira como ele foi derramado no Novo Testamento é uma mudança por completo, não é mais uma progressão, agora é uma evolução, mudou de carro para um carro bem melhor, né? Vou voltar de novo. Abraão não viveu nada disso. Abraão não sabia o que era a lei. Abraão não tinha a menor ideia do que era um tabernáculo. Abraão não tinha nenhuma noção a respeito do que era sacerdote e sacerdócio, segundo os levitas, o povo de Deus. Se é assim, se Abraão não viveu várias progressões e evoluções, se Abraão não tinha nada dessas coisas que eu estou comentando, o que é que Abraão tem para ensinar para a gente? Entenderam? É essa pergunta que eu queria colocar para vocês aqui. Tem algo muito significativo na história de Abraão, ou melhor, tem algumas coisas muito significativas na história de Abraão, eu queria tocar numa hoje com vocês. E aí, se você puder abrir lá, Gênesis capítulo 12, a gente vai conversar a respeito disso, o que é que nós podemos aprender, o que é que nós podemos ser inspirados, provocados a partir daqui. Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Deixa eu fazer uma pausa aqui um minutinho. O primeiro ponto fundamental que a gente precisa entender aqui: Deus se pronuncia, Deus se manifesta, Deus conversa diretamente com Abraão e diz assim: Abraão, você vai deixar essa terra, você vai deixar esse clã ao que nós perdemos, e vai deixar também a sua família. Você vai deixar 3 coisas. Vai deixar esse lugar onde você está, você vai deixar a Mesopotâmia,
Você vai deixar esse clã que te protege, e os clãs protegiam mesmo, eram muito importantes para aquela cultura, coisa que nós não temos mais hoje. E vai deixar também a sua família, e vai para um outro lugar que eu ainda vou te mostrar. E aí esse é um primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, porque as Escrituras fazem uma distinção muito grande entre o que é estrada e o que é caminho. Eu já conversei isso com vocês assim, meio rápido aqui, mas eu queria voltar nisso uma vez. Abraão vai começar agora a fazer as duas coisas. Abraão vai percorrer uma longa estrada e também vai peregrinar por um caminho. Eu queria comentar isso com vocês, e esse vai ser o norte de onde nós vamos fazer essa nova leitura do texto. Estrada é o que os nossos olhos veem, caminho é o que os nossos olhos não veem, mas todos nós estamos caminhando. Caminho na Escritura é um negócio muito sério, para vocês terem uma noção. Quando Adão está no Éden, Adão está lá no Éden, todos os finais de tarde, início de noite, que era a viração do dia, Deus estava lá andando com Adão, era uma caminhada com ele, não era uma estrada com ele, era uma caminhada com ele, entenderam? Uma das marcas registradas em Caim, e o que acontece com Caim daí para frente, a partir do momento em que ele assassina Abel, é que Caim começa a andar o seu próprio caminho, e os filhos de Caim vão descrever esses caminhos, caminhos distantes do próprio Deus. E aí no meio dessa história aparecem figuras estranhíssimas. Então aparece lá um cara chamado Enoque. A gente não sabe nada de Enoque, absolutamente nada. O texto só diz o seguinte: Enoque era muito diferente, porque Enoque andava com o Senhor. Depois, num momento horrível da história, um momento em que Deus tem que intervir, porque a maldade humana chegou a limites insuportáveis nos dias de Noé, Deus diz: bom, vou ter que parar com tudo isso daqui, com exceção de Noé. Por quê? Porque Noé andava com o Senhor. Caminho na Escritura é algo muito sério, muito profundo, para que vocês tenham uma noção. A gente às vezes não entende, a gente fica, esses dias eu estava conversando com o Diego aqui, o Diego da Carol, e ele estava comentando o quanto ele gosta de estudar o tabernáculo e entender as mobílias do tabernáculo. É legal mesmo, muito símbolo, muita coisa interessante lá, mas o mais importante do tabernáculo é que o tabernáculo era a representação do próprio Deus andando no meio do seu povo. Esse era o símbolo importante do tabernáculo, mais importante do que a mobília, mais importante do que todos os detalhes que estavam ali, todas as cores e tudo que aquilo significava. Aquilo era a representação do próprio Deus andando no meio do povo. Isso. E um Deus que nunca quis templos. Deus nunca pediu templo a ninguém. Um dia Davi resolve fazer um templo, aí Natã, amando do próprio Deus, vai lá e fala assim: Davi, desde quando? Desde quando você achou que podia construir um lugar para eu morar? Eu vou de tabernáculo em tabernáculo. É assim, eu me movimento, porque eu ando com os homens. O caminho que Deus faz conosco e o caminho que Deus vai fazer com Abraão é um caminho invisível. É esse o ponto que vai acontecer daqui para frente. E aí a pergunta-chave e o ponto que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: Deus vai trazer promessas para Abraão. Como é que Abraão vai responder a essas promessas? É esse o ponto. Então, volta no texto lá junto comigo, diz assim, versículo 2: Abraão, sai daí, e eu vou fazer de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei seu nome famoso. Tem uma coisa que Abraão é famoso, né? Nós estamos contando uma história que tem 4.000 anos. Então Abraão é bem famoso, né? Famoso entre os cristãos, entre os judeus, entre os muçulmanos, os árabes de uma forma geral. Abraão tem um nome famoso, não há dúvida a respeito disso. Quem que a gente conta, qual é a história de alguém que a gente conta que tem 4.000 anos e a gente ainda conta a história dele, né? Então o cara é famoso. O seu nome. E você será uma bênção. Abraão, eu vou te abençoar. E mais que te abençoar, você vai ser uma bênção. Isso por si só já merecia um cuidado nosso, mas eu vou adiante. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, é o seguinte: você vai deixar a casa do seu pai, eu vou te tornar um pai como você nunca foi. Você vai deixar esse clã aqui, e você vai gerar um clã como nunca houve, na verdade 12 clãs a partir de Abraão. E eu vou te levar para uma terra, e a partir dessa terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso por si só já merecia uma conversa longa nossa, mas eu quero continuar o texto. Eu quero que vocês entendam junto comigo o seguinte: o que Abraão fez? Essa é a grande questão. Abraão
ouviu de Deus o seguinte: Abraão, sai, deixa tudo, deixa sua família, deixa seu clã, deixa sua terra e sai. Aí o versículo 4, nós não ouvimos Abraão abrir a boca até agora, hein? O que Abraão faz? Abraão sai, Abraão partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, sobrinho dele, de um irmão que tinha falecido, Ló foi com ele. Abrão, vocês estão percebendo que eu não estou muito preocupado em chamar de Abrão ou de Abraão, assim como Sara e Sarai. O nome deles vai ser trocado mais adiante, mas não é meu ponto aqui agora. Então vou ler desse jeito mesmo. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, essa cidade da Caldeia. 75 anos e a vida de Abrão vai começar. Então tem chance para todo mundo, né? 75 anos e a vida dele vai começar. 75 anos e ele começa a partir de agora um caminho que ele nunca percorreu. Vai percorrer muitas estradas, como a gente vai ver aqui. E essas estradas vão deixar marcas até hoje, marcas visíveis. Cidades, altares dos dias de Abraão existem até hoje. Isso é o que os nossos olhos veem. Mas eu queria destacar o que os nossos olhos não estão vendo. Eu queria destacar o caminho que Abraão está percorrendo. Então continua comigo. Abraão saiu, levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aqui eu queria construir isso na sua cabeça. Quando Abraão se locomove, como ele está se locomovendo, é como se uma aldeia inteira fosse junto com ele. É muita gente. Às vezes a gente tem uma imagem romântica de Abraão andando sozinho com Sara, mais uns 2 ou 3 ali. Não, era gente demais. Abraão era muito rico, havia acumulado muita riqueza lá na Mesopotâmia. Num determinado momento, por causa desse sobrinho Ló aí, que começa a dar trabalho, ele vai para uma guerra, para proteger o sobrinho. E aí junto dele ali, ele consegue separar, pronto para a guerra, 300 pessoas. Vocês imaginem, se ele tinha no grupo dele 300 pessoas para ir para uma guerra, quantas mulheres, crianças, quanto de camelo, quanto de ovelha, quanto de boi será que tinha junto com ele ali? Entendem? Quando ele se locomove, é uma aldeia inteira andando junto com ele, e ele é o chefe dessa turma toda, um homem muito rico, leva ouro, leva prata, por onde ele passa ele causa um certo constrangimento. Num determinado momento ele vai para uma cidade chamada Gerar, e o rei de Gerar vê o tamanho de Abraão e fica preocupado, fala: nossa, se esse cara vier aqui, entrar em guerra contra a gente, estamos enrolados, vamos lá fazer uma aliança com ele, vamos fazer um voto de amizade com ele lá, porque senão nós estamos enrolados, literalmente. Então Abraão era essa figura, mas vamos acompanhar a história dele. Levou sua mulher Sarai e foi. Abraão, versículo 6, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Na época, os cananeus habitavam essa terra. Então, olha, saiu lá da Arábia, lá do que hoje nós poderíamos chamar de Irã, Iraque, saiu da Mesopotâmia e fez uma estrada que os nossos olhos veem. Chegou em Canaã, o que nós hoje chamamos de Palestina. Chegou, essa estrada nós estamos vendo. Só que tem um outro caminho sendo descrito, e eu vou continuar. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: Abraão, está vendo essa terra aqui? À sua descendência darei essa terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então ele está andando e descrevendo, como o próprio texto está dizendo para a gente aqui, a estrada dele, está ali, fazendo uma estrada. Ao mesmo tempo em que ele está descrevendo uma estrada que os olhos veem, ele também está fazendo uma peregrinação com Deus. Ele vai deixando marcas e altares nos lugares por onde ele vai passando. Ele está construindo também um caminho de conhecimento de Deus, que ele não conhecia, porque Abraão não nasceu pronto. Até semana passada, Abraão era politeísta na Mesopotâmia. Agora ele está descobrindo quem é o El Shaddai, quem é o Deus Todo-Poderoso, e está aprendendo, está vivendo esse caminho. E aí acontece uma coisa que às vezes a gente tem a sensação de que de repente as coisas perderam tudo.
seu controle, o acaso, o aleatório bateu na porta aqui. Versículo 10. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver por algum tempo. Na verdade, o original diz que Abraão decidiu ir morar no Egito. Por quê? Porque a fome era rigorosa. Abraão então vive um daqueles momentos muito comuns naquela época, momento de fome na terra. E aí ele decide fazer um caminho e uma estrada, que não eram os caminhos e as estradas que Deus tinha para ele. Ele vai para o Egito. Não conversou com Deus, não perguntou, Deus disse para ele até ali. Mas tem um detalhe, né, gente? É um período de fome, né? E aí, guarda isso com vocês. Fome não é algo que acontece porque alguma coisa deu errado nas mãos de Deus. A fome é parte. Como assim? A fome é parte. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e eles vão caminhar para o deserto, Deus os leva necessariamente para lugares onde eles passam fome. E Deus diz, é isso mesmo. Vocês estão num lugar aqui em que vocês vão passar fome. Sabe para quê? Para vocês descubram uma outra comida. Para que vocês aprendam que vocês não se alimentam só de pão. Vocês também se alimentam das palavras que saem da minha boca. E foi esse o texto que Jesus usou, o texto de Deuteronômio que Jesus usou quando ele estava passando fome no deserto. Ele não passou fome como quem estava fora dos caminhos de Deus. Ele entendeu que ele estava ali e aquele era o caminho que ele precisava percorrer. Abraão não. Abraão decidiu ir para o Egito. E aí não é nem esse o drama. Presta bem atenção no que vai acontecer agora. Quando estava chegando ao Egito, ele abriu a boca. Até agora Abraão não tinha falado nada, né? Caladinho. Quando ele estava chegando no Egito, ele chamou a mulher dele, Sara, sua mulher, e disse: bem sei que você é bonita. Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65, e era uma mulher bonita. Parecido com o que eu comentei algumas semanas atrás aqui, ela tinha o mesmo problema de José, né? José era um cara, tinha um problemaço, ele era bonito. Sara tinha um problema também, era bonita. Tinha que lidar com esse problema. Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, Sara, faz o seguinte: não fala que você é minha esposa, não, fala que você é minha irmã. Por quê? Olha o texto. Versículo 13. Diga que você é minha irmã. Por que você vai dizer que é minha irmã? Para que eu não morra? Não. Para que me tratem bem. A primeira coisa que Abraão fala é isso. Gente, não tem costume, não tem época para o que Abraão está fazendo aqui. É escandaloso, é absurdo o que está acontecendo aqui. Olha, Sara, é o seguinte: nós vamos chegar lá, e aí você não fala que é minha esposa, não. Você fala que é minha irmã, porque aí eles vão me tratar bem. O que vai acontecer com você não me interessa, não. O que vai acontecer com Sara, como de fato aconteceu? Ela é levada para o harém do faraó, para ser mais uma lá. Muito provavelmente foi preparada, inclusive, para o faraó. E detalhe, o faraó fez o seguinte: ele olhou e falou: vou tratar bem a Abraão por causa de Sara. Quer ver? Olha o texto junto comigo, versículo 14. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Aí olha só, o faraó tratou bem a Abraão por causa de Sara. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Olha que época diferente, né? Os seres humanos são colocados entre os animais aqui numa escala de valores, vocês perceberam? É uma época muito diferente da nossa. Olha, Abraão recebeu, por causa de Sara, ovelhas e bois, jumentos e jumentas, seres humanos e seres humanos, servos e servas, escravos e escravas e camelos. Vai colocando na escala de valores, e os seres humanos estão entre os animais aí. Uma época diferente. Não é uma época semelhante à nossa. Por isso que eu brinquei no início, por isso que eu comentei no início. Ora, se é uma época tão diferente,
que é que essa história tem para ensinar para a gente? O que é que nós temos aqui para aprender? Primeiro detalhe é o seguinte, uma coisa que não mudou, o erro de Abraão é seríssimo, expôs a mulher dele de um jeito escandaloso, tão escandaloso que o próprio Deus aparece. É uma história que é muito resumida, a gente queria mais detalhes, mas a gente não tem. O fato é o seguinte, o faraó não teve dúvidas de uma hora para outra que aquela mulher era a mulher dele, falou, como é que você faz um negócio desse comigo? Devolve a mulher para ele. E aí Abraão volta para o lugar de onde ele tinha que estar, volta para a Palestina, volta para Canaã. Meu ponto aqui com vocês, Abraão ouve a voz de Deus e vai descrever estradas e caminhos, estradas que nós vemos, caminhos que nós não vemos. E toda a história de Abraão, assim como a nossa história, gira em torno de um único ponto: como é que nós respondemos às promessas que Deus faz às nossas vidas. Eu vou falar isso com muito cuidado, preciso muito da sua atenção. Não são os erros de Abraão que comprometem a vida dele. Esse erro é seríssimo. Abraão cometeu um erro sério. Era como se ele estivesse colocando em risco a descendência que deveria vir, inclusive a partir da própria Sara, e que seria bênção para todas as nações, porque é de Sara que vem Isaac. Entenderam? Mas não é o erro de Abraão que compromete o processo. Compromete, ou que comprometeria o processo, tem a ver com a forma como ele responde às promessas de Deus na vida dele. Eu vou repetir isso com muito cuidado. Não são as coisas erradas que nós fazemos que comprometem as nossas vidas. As coisas erradas que nós fazemos nos machucam e machucam as pessoas à nossa volta. O que compromete as nossas vidas é o jeito como nós respondemos às promessas que Deus nos fez. É evidente que Sara saiu dessa história muito machucada. É evidente que o faraó e a corte dele saíram dessa história muito machucados. É evidente que Abraão não saiu ileso dessa história. Mas a questão não é essa. A história dele não está comprometida por causa desse erro. Assim como também não está comprometida por causa dos acertos. Porque as nossas vidas não dependem das coisas certas ou erradas que nós fazemos. As coisas certas ou erradas que nós fazemos trazem danos e benefícios às pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que compromete as nossas vidas é como é que eu respondo às promessas que Deus fez a cada um de nós. Por exemplo, quando Jesus está praticamente indo embora, ele chama a turma e diz assim: olha, gente, última palavra para vocês, vão. Ou seja, sigam um caminho. Sigam o caminho. Vão. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Estou com vocês e não abro. Vou estar com vocês até o fim dos últimos dias. Isso é uma promessa. Como é que nós lidamos com ela? Como é que nós respondemos a essa promessa? Tem uma passagem que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles passam por um lugar que fica famoso, o nome do lugar fica icônico, é Massá e Meribá. Ele aparece em outros lugares, o mesmo nome aparece em outros momentos no Antigo Testamento e aparece também no Novo Testamento. O que aconteceu em Massá e Meribá? Em Massá e Meribá o pessoal teve fome. E aí é nesse momento que começa o maná, que começa a água da rocha, mas o problema não era esse. O problema é que nesse dia, em Massá e Meribá, as pessoas se levantaram e disseram assim: o Senhor está entre nós ou não? Isso é comprometedor. Isso compromete absolutamente tudo nas nossas vidas. Entenderam? Quando Jesus diz assim: olha, não fiquem tristes, não deixem o coração de vocês ficar perturbado, eu vou porque eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. Eu vou pedir ao Pai e o Espírito virá sobre a vida de vocês, e aí serei eu mesmo morando com vocês e em vocês. Essa é a promessa do Espírito. Como é que nós respondemos a essa promessa?
Porque a depender de como nós respondemos a essa promessa, as nossas vidas estão comprometidas com uma estrada ou elas estão conectadas a um caminho. Entenderam? A depender de como nós olhamos para essa promessa de Jesus e respondemos a essa promessa, nós estamos caminhando a vida, mesmo que seja a partir dos 75 anos. A depender de como nós respondemos a essa promessa, nós caminhamos estradas, e muitas estradas, muitas delas, mas nós não chegamos em lugar nenhum. Entenderam? A promessa de Deus para as nossas vidas precisa da nossa resposta. A vida de Abraão gira ao redor das respostas que ele dá para as promessas que Deus tem para a vida dele. E Abraão continua errando, viu, gente? Mais adiante, depois de ter vivido um monte de coisas, Abraão viveu experiências profundas com Deus, e mais adiante, lá na frente, anos depois, Sara continuava com a maldição de ser bonita, anos na frente, ela chega numa cidade, e o pessoal fala assim, nossa, que mulher bonita. Ele, ops, é minha irmã. De novo. Mesmo assim, a história dele não é comprometida. Embora, de novo, muita gente tenha saído machucado dessa história, seguramente. Mesmo assim, a história dele não é comprometida. Os propósitos que Deus tem para a vida dele não são comprometidos. Por quê? Porque ele responde de uma forma que nós precisamos aprender a responder. Como é que Abraão é conhecido? E aí não tem a ver com cultura, não tem a ver com época, não tem a ver com tempos, não tem a ver com progressões, não tem a ver com evoluções. Abraão é conhecido como o pai de todos aqueles que creem. Essa é a marca registrada de Abraão. É aí que as nossas vidas são conectadas ao caminho ou ligadas a uma estrada. É aí que nós nos conectamos ao que é invisível ou nós estamos cada vez mais presos ao que é visível, efêmero, passageiro, e não ao que é eterno. Entenderam? Se tudo caminhar bem, a gente vai falar mais sobre Abraão, mas comenta aí. Então, eu queria dizer para você, Cláudio, que acho que não podia ter uma palavra melhor, mais espiritual para nós nessa manhã. Eu acho que não teria um recado de Deus para nós nessa manhã mais significativo do que isso que nós estamos ouvindo agora. Quando a gente entende essa questão da natureza de Deus, eu acredito que Abraão é tão significativo porque ele representa a natureza relacional de Deus. Porque embora ele fosse antes da lei, embora não houvesse nada que tivesse uma liturgia numa relação dele com Deus, nesse caminho, quando ele aceita esse desafio de sair não só por uma estrada, mas por um caminho, ele consegue traduzir a natureza de Deus, que é um ser absolutamente relacional. E aí eu queria, sem fugir absolutamente nada, porque eu acho que o recado está entregue, mas eu queria só abrir os nossos olhos até onde a gente pode contextualizar isso no nosso dia a dia. Nós hoje estamos vivendo uma crise como igreja, como sociedade pós-moderna, atual, e aí eu estou falando de nós mesmos, a nossa geração. Nós desvalorizamos por completo o caminho. Eu tenho falado muito isso nos grupos, nos pequenos grupos onde a gente está compartilhando com os irmãos a palavra. E uma das últimas palavras que eu compartilho é quando o caminho é mais importante do que o destino. Qual tem sido o nosso problema? É que no afã de chegar a algum lugar, e aí está envolvido promessa, nós ignoramos que Deus é um ser absolutamente relacional e trabalha em nós no caminho. Então o que Abraão foi abençoado de ter saído de Harã, foi que sem saber ele topou uma relação, e essa relação aconteceu no caminho. Detalhe, muitas das promessas, aliás a maioria, a grande promessa é que Abraão seria pai de uma grande nação, ele não viu com os seus próprios olhos cumprir, mas essa relação no caminho que ele teve com Deus é que gerou essa promessa. E quando nós não entendemos o valor que tem o caminho, nós comprometemos como nós vamos chegar. Eu tenho conversado com as pessoas e dito o seguinte, Cláudio, tem gente que acha que a pior coisa que acontece na vida dele é não chegar a algum lugar. E aí eu estou falando de promessa. A preocupação de muita gente é que, será que eu vou chegar? Será que vai cumprir? E as pessoas acham que a pior coisa que pode acontecer na vida delas é o não cumprimento de uma promessa. Ou não chegar a algum lugar, mas pior do que não chegar é como você chega. E eu costumo dizer para algumas pessoas assim, pior do que não chegar é chegar
e ver que não valeu a pena, ou o esforço. O que o Cláudio acabou de nos entregar tem uma verdade espiritual forte, é que Abraão foi aprendendo no caminho. E se nós ignorarmos essa verdade espiritual de que nós estamos aprendendo no caminho, se nós nos recusarmos a aprender no caminho, nós vamos chegar a algum lugar, mas poderemos chegar vazios, obrigado, sem propósito, sem compartilhar virtudes, sem compartilhar as promessas, sem compartilhar aquilo que nós devemos compartilhar no caminho. O caminho proposto é para nós nos tornarmos cada vez mais relacionais. Tem um personagem da Bíblia que eu compartilho, muito interessante dentro desse tema, que é Ruth. Ruth era uma mulher moabita, que não conhecia o El Shaddai, não havia sido doutrinada ou letrada na lei do Deus de Israel. E aí nós conhecemos a história de Ruth, que é quando o sogro dela e a sogra descem para lá, e eles tinham 2 filhos, chamavam Malom e Quilion, e ela casa com um desses meninos. E acontece que tanto Elimeleque quanto os filhos dele morrem, e deixa 2 mulheres, aliás 3 mulheres, numa situação miserável. E elas foram provadas. Quando Noemi quer voltar para Belém, que é a terra do pão, saindo de Moabe, ela insiste com suas 2 noras, Orfa decide voltar e ficar com o seu povo, mas Ruth se apega a ela, e aí nós conhecemos aquela passagem que inclusive é citada em casamentos, que fala assim: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, onde você ficar eu fico, onde você dormir eu durmo, que o Senhor me tire a vida, se outra coisa que não seja a morte me apartar de ti. Pronto, aprendeu o valor do caminho. Nós precisamos aprender que Ruth é uma grande inspiração no modelo de Abraão, por exemplo, aonde no caminho é que nós estamos sendo transformados, é na relação com Deus e com todas as pessoas que Ele nos deu. Quando nós ignoramos o valor do caminho, a gente quer pegar um atalho para chegar logo, nós não entendemos o que significa promessa, porque mais uma vez, a promessa não diz respeito só a nós mesmos, ela passa por nós, e ela vai para a vida de todos aqueles que Deus nos deu. É por isso que Abraão não era mais só o abençoado. Lá em Gênesis fala a natureza do chamado e da promessa de Deus na vida de Abraão. Fala assim: eu vou te abençoar, eu vou te fazer pai de uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então a vocação não diz respeito mais a mim só, mas a todos quantos outros o Senhor passar pela minha vida. E isso passa inevitavelmente pelo caminho. Então a gente nunca pode ignorar o caminho, porque o Cláudio nos alertou nessa manhã para uma coisa muito importante: o caminho vai ter coisa boa, vai, mas o caminho também vai ter coisa ruim. No caminho haverá acertos, mas no caminho haverá o quê? Erros. No caminho haverá decepções, tristezas, dores. Tudo faz parte de uma formação. A questão que Deus quer hoje iluminar os olhos do nosso coração é para a bênção que há no caminho, que a gente não pode ignorar, e que está tudo certo, que haverá um caminho. Uma coisa muito interessante, né, Cláudio, é que ele é na verdade eu acho que a estrada muitas vezes ela nos permite criar uma imagem do que é espiritual. Então eu cresci na fazenda, eu gostava muito de estrada. Quando você falou de estrada, eu adoro estrada. Então, sempre que eu vou lá no meu pai, por exemplo, no sítio, eu falo assim: há uma velocidade da vida no asfalto e outra velocidade na hora que você entra na estrada de chão. A vida já muda ali. Mas uma estrada é uma coisa muito interessante, porque uma hora ela está boa, outra hora ela está ruim. Você pode ter que passar por uma ponte que vai te dar um susto. Uma hora você vai ter que talvez até parar um carro e passar numa pinguela, atravessar para um outro lado, tem pedra, tem tudo. Ela pode se transformar numa trilha. Mas entre todos esses processos, uma estrada larga, uma ponte, uma pinguela, uma trilha, você está sendo construído. E é isso que importa. Então, uma coisa muito importante que Abraão fez: ele errou, mas ele volta. Ele erra, mas ele volta. Então, comigo e com você, em relação a Deus, no caminho, nessa vocação, dentro dessa palavra de Abraão, não é uma questão de erros ou acertos. É o que eu estou aprendendo de fato, e as pessoas que estão ao meu redor estão aprendendo no caminho. E é interessante, uma assim, Cláudio, algumas passagens na Bíblia eu gostaria de estar para assistir a cena.
Eu fico assim, nossa, essa eu queria estar lá para assistir. Uma das passagens bíblicas que eu gostaria de estar para assistir é a chegada de Noemi e Ruth em Belém. Aquelas duas mulheres. Chegaram, só as duas, absolutamente sem nada, paupérrimas, mas chegaram juntas. Você sabe o que o caminho nos ensina? Não importa a circunstância, o que importa é que as pessoas que Deus te deu continuem no caminho, caminhando com você, que foi o que Abraão foi tentado a fazer com Sara. Para se dar bem numa circunstância, ele abre mão de uma relação, e Deus fala, de jeito nenhum, pode voltar, você está quebrando um princípio. Sabe o que Deus estava ensinando para Abraão? Você pode abrir mão de bens, de oportunidades, você pode sofrer nas circunstâncias, você pode passar algum aperto, mas as pessoas e as relações que você estabeleceu pelo caminho, você não pode abrir mão delas. Não abra mão das relações que foram construídas no caminho, custe o que custar. É nisso que está o cumprimento da promessa. É nisso que Abraão foi transformado, dizendo, olha, que eu vim construindo, eu não posso abrir mão das pessoas, porque a promessa diz respeito à vida delas. E hoje, nosso desafio nessa manhã tão especial, de um recado de Deus tão profundo, engraçado a Bíblia, né? A gente já lê esse texto tantas vezes, Gênesis 12, o chamado de Abraão, e Deus tem feito isso com a gente. Quando abre a Bíblia, ela vem numa inspiração contemporânea, Deus falando conosco o seguinte, estou falando com vocês, filhos meus, hoje, nessa manhã, escutem o que eu estou dizendo, deem valor ao caminho, porque Ele está construindo vocês, porque Deus é um ser absolutamente construtor. Deus não se relaciona conosco na perspectiva do seu poder, mas na perspectiva da sua natureza. E a natureza de Deus é compartilhada em nós e depois através de nós no caminho. É isso que Deus está dizendo para nós. O que você recebeu de mim, Abraão, compartilha isso. Vive isso nas relações que você constrói pelo caminho. O que Deus espera de nós nessa manhã é que a gente, acima de qualquer coisa, não abra mão das relações que você constrói pelo caminho. Não deixe elas para trás, porque elas são o sentido de tudo. As pessoas que Deus está te dando pelo caminho, não é chegar que é importante. Abraão chegou, nós estamos aqui hoje, não é, Cláudio? Nós somos o cumprimento prático dessa promessa, mas ele foi orientado por Deus a não quebrar o princípio de não abrir mão das suas relações. Então acho que a grande profundidade, a meu ver, do que foi compartilhado agora, é esse ensinamento de Deus a Abraão, dizendo, não abra mão, não abra mão. O cumprimento de uma promessa, ele passa inevitavelmente por você e pelas pessoas que Deus deu para a sua vida na jornada. Amém? Você sabe que você me fez lembrar aqui um texto que eu gosto muito, o sábio, ao escrever a sabedoria, ele diz assim, tem algumas coisas que para mim são misteriosas. Então tem 3 coisas que eu olho e falo assim, gente, isso é um mistério. Mas tem uma 4ª coisa que vai além do mistério, vai para o extraordinário. Ele diz assim, eu olho a estrada que uma cobra faz sobre a rocha e acho isso misterioso. Eu olho a estrada que uma ave faz no céu e acho misterioso. Eu olho a estrada de um barco em alto mar e também acho um mistério. Provavelmente porque ele devia olhar para o barco e achar estranho que o barco não fosse diminuindo, mas fosse desaparecendo de baixo para cima, sem a noção de que a terra era redonda, talvez. Então ele olha, o sábio olha a estrada de uma ave no céu, de uma cobra sobre a rocha, e olha também a estrada de um navio em alto mar. Mas aí a 4ª ele diz assim, mas tem uma 4ª coisa que vai para outra dimensão, que é não mais uma estrada, o caminho de um homem com uma mulher. O caminho de um homem com uma mulher, que representa na sua fala a relação, né? De fato, é um caminho. Esse é o caminho descoberto por Abraão e Sara, porque os dois vão descobrir, nesse caminho, os dois vão descobrir a dimensão do caminho e vão abrir mão da estrada. Exatamente, a gente vê essa construção, e aí isso aqui é para trazer esperança, tá? No seu coração nessa manhã. Deus chama um casal, humanamente falando, sem esperança,
e propõe para eles um caminho. E eles começam a caminhar e houve erros e acertos. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda e promete para ele um filho, que ele achou que era Eliezer. E aí ele começa a falar: Deus, não, o homem da promessa na minha casa é o meu servo. Deus falou assim: não, você não entendeu, é você mesmo. E Sara ouve aquela conversa. Presta atenção, Deus estava se relacionando com Abraão no caminho, e ela ri. Então ela ri, e por isso o nome é Isaac, o filho do sorriso, o filho do riso. Depois Abraão pisa na bola algumas vezes. Aí o Cláudio citou a questão de ir para o Egito. Teve a questão do filho com Agar, foi antes de Isaac. Teve outras situações em que Deus deu um puxãozinho de orelha. Está tudo certo. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Está tudo certo. Não é porque as relações são desafiadoras, são difíceis, nos afiam, que está tudo errado. Uma das coisas que Deus ensina para nós durante o caminho é resiliência, paciência, amor, exercício de suporte, exercício de estender a mão, de dar a mão, de dar a vida. Então, essa alegria que nós temos nessa manhã de experimentar essa palavra dizendo assim: olha, Deus está no caminho e está tudo certo o que acontecer pelo caminho. Jesus escreveu uma história extraordinária com os seus 12 discípulos pelo caminho. E interessante, quando você falou da vocação dos discípulos, há um gerúndio ali, né? Jesus falou assim: vocês vão pelo caminho, lá em março, quando termina, ele falou assim: pregando, anunciando, batizando, até que venha o fim. Porque é para que eles não parassem. Quer dizer, Jesus falou assim: quando vocês estiverem vivos, vão caminhando, e vão fazendo, e pelo caminho. E é pelo caminho, e foi a caminho de Emaús que Jesus conversa com aqueles dois discípulos. Sempre Deus está pelo caminho. Uma das coisas mais extraordinárias que o Cláudio nos lembrou é que Deus peregrina. Deus peregrina, Ele anda conosco pelo caminho. Então aquela ideia de templo que nós temos, ela precisa ser absolutamente desconstruída, porque Ele está no caminho, sempre no caminho. Não é divina essa ideia de templos, ela é humana, ela é inclusive pagã. São deuses que não são El Shaddai, que se beneficiavam de estruturas de templo. O nosso Deus não. Então vamos caminhar, dê valor ao caminho, não abandone ninguém pelo caminho, não deixe as pessoas para trás. Eu costumo dizer para as pessoas que têm caminhado com a gente assim: todas as pessoas que andam perto de você, foi Deus que te deu. Não há casualidade em Deus. Às vezes cai um piano na pontinha do nosso dedão, a gente dá 2 passos para trás e fala assim: uai Deus, o que é isso? Caiu um piano aqui, ó, quase acertou meu dedão. Só falta o céu abrir e falar assim: filho, o que você acha que caiu um piano? Quase caiu no seu colo. Gente que Deus pôs na sua vida, está tudo certo. Nós vamos nos tornando clãs, como Abraão foi um clã, em direção à promessa. E eu quero reforçar uma coisa que eu sempre digo: as promessas de Deus não dizem, na sua vida, não dizem respeito só a você. Elas vão contemplando todas as pessoas que passam ao redor da sua vida. Eu e você estamos em Abraão. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, obrigado por esse tempo, por esse período aqui de reflexão, meditação na Tua Palavra. Que isso possa nos construir internamente e possa abrir os nossos olhos para o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas em meio a tantas estradas. Em nome de Jesus, que a gente só avance nesse caminho, que a gente, em hipótese alguma, retroceda, que nada nos comprometa a seguir o caminho do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Uma boa semana para todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana e um ótimo feriado amanhã.